Queria pedir para o missionário se quiser tirar por ele, pode. Glória a Deus. Leva suas mãos para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, eis aí o teu filho, separado, ungido, preparado pelo teu Espírito. Usa o teu filho como canal de bênção nessa noite. Usa o teu filho, usa a boca do teu filho, usa o intelecto do teu filho. Que ele venha, Senhor, a edificar, Senhor, as vidas deste lugar. Porque a tua palavra já é santa. Ele será o canal da transmissão daquilo que tu queres. No nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo na paz? Paz. Acredito que porque toda vez que eu venho aqui, realmente eu me sinto muito em casa. Eu falo lá com o pessoal lá da igreja que aqui nesse altar, né, tem uma unção diferente, sabe? No louvor a gente vê que as coisas fluem diferente aqui, sabe? Às vezes em muitos lugares a gente vê que as pessoas fazem tanta força, né? E aqui as coisas fluem tão naturalmente. Então, às vezes eu sinto saudade desse ambiente de louvor que a gente tem aqui. Aqui nesse altar flui uma unção muito diferenciada nessa parte. Não só aqui, né? Não só nisso, né, na verdade, em muitas coisas. E por isso eu fico muito feliz de vir aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Desde quando a Rebeca falou comigo, já tinha algo que estava queimando no meu coração, que o Senhor já estava ministrando comigo. E eu comecei a falar disso um pouco lá na semana retrasada, lá na igreja, no culto jovem que nós tivemos lá. E o Senhor foi aperfeiçoando um pouco mais essa palavra até que chegasse aqui. E eu queria falar um pouco sobre as ambições e as direções que nós temos. Nesse tempo que tudo na nossa vida é muito grande, né? Tudo é super. Não há mais normal, tudo é super, tudo é hiper, ou tudo é nada. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Salmos, capítulo 39. Salmos 39, versículo 5. Davi está escrevendo esse salmo aqui e ele vai dizer: eis que fizeste os meus dias como a palmas, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto Tu o fizeste. Esse salmo, ele está dizendo aqui, o salmista, ele está assim, inquieto, porque ele está falando da vida do ímpio, né? Eles amontoam riquezas, eles alcançam coisas, eles chegam a lugares, eles têm tantas ambições, tantas coisas, e eu estou aqui querendo somente não ser um alvo desses transgressores, desses que fazem tantas coisas ruins, tantas coisas más. E nós vivemos, às vezes, num mundo refém de muitas expectativas. Nós hoje estamos aí no auge da tecnologia, da inteligência artificial, do chat GPT, e nós nos colocamos num lugar de comparação que talvez, ou com quase toda certeza, nenhuma das gerações antes da gente viveu. Nenhum dos nossos pais, nossos avós, dos 1000 anos atrás, viveu o nível de comparação que a gente vive. Porque a gente está o tempo inteiro pressionado a ser alguém e a ser algo. Porque nós abrimos as nossas redes sociais, nós abrimos o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, e lá a gente se depara com milhares e milhares de vidas perfeitas,
Milhares e milhares de pessoas que são maravilhosas, pessoas que não têm defeitos, milhares de pessoas que não são reais. E nós nos colocamos num lugar de comparação e começamos a desejar todas essas coisas. E a nossa ambição de vida, a direção da nossa vida começa a caminhar nessa direção. Nós nos colocamos num lugar em que as ambições do Senhor começam a se perder. Porque são muitas coisas, muitas informações, nós estamos vendo muitas coisas, nós estamos ouvindo muitas coisas. É muito conhecimento o tempo inteiro batendo aqui na cachola. E em meio a tudo isso, aonde estão as nossas verdadeiras ambições? Para que caminho verdadeiramente nós estamos caminhando? Porque aqui ele está dizendo, eu abro minha boca. Eu não abro minha boca, eu emudeci. Porque tu fizeste, tu sabe o que tu está fazendo. O salmista ele está entregando nas mãos do Senhor tudo o que ele tem, toda a sua ambição. Nós queremos ser, às vezes, pessoas que nós não somos, em troca de alcançar objetivos que nem são nossos. E a nossa vida, ela se embasa nisso muitas vezes, e a gente encontra, sabe o que é isso? Frustração. A gente encontra nisso arrependimento. A gente encontra nisso insatisfação. E cristãos e pessoas insatisfeitas que andam por aí, muitas pessoas no mundo que às vezes são milionárias, têm uma vida dos sonhos, mas são insatisfeitas, porque não dá para encontrar satisfação longe da presença do Senhor. Quando nós lemos o salmista, Davi, olhando diante do Senhor, e ele fala assim, olha, tu leva meu reino, mas não leva a tua presença. Ele entendeu que a satisfação dele não estava na coroa que ele tinha. A satisfação dele não estava naquilo que ele poderia possuir, nas terras que ele poderia conquistar. Não estava no talento dele. Tudo isso ele coloca diante do Senhor. Porque nós somos muito talentosos, hoje a gente sabe muito. Porque hoje em dia com o Google a gente aprende qualquer coisa. Hoje em dia, qualquer jovem se acha mais inteligente do que qualquer ancião. Mas a sabedoria não está em saber muita coisa, não ter muito conhecimento. Está em saber o que fazer com isso. Porque o tolo, muitas vezes, tem conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. O tolo, muitas vezes, tem conhecimento técnico, mas o tolo espiritual é aquele que não tem a presença. Então não adianta, não adianta. O muito conhecimento sem a presença é vazio. O muito conhecimento sem uma direção certa é vazio. Caminhar mais rápido, correr, mas se for na direção errada, eu fico mais longe do alvo. O nosso coração precisa estar quebrado diante do Senhor, precisa estar quebrantado diante do Senhor. O nosso coração precisa servir ao Senhor da maneira correta. A Bíblia vai dizer em Mateus 6, 24. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou te odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Aqui, Mateus está falando o quê? Exatamente, escreveu lá no seu evangelho lá, do que ouviu, que você não pode servir a dois senhores. Você não pode caminhar em duas direções diferentes. Você não pode caminhar em dois sentidos opostos. Só que, às vezes, o nosso discurso e a nossa prática nem caminham na mesma direção. Às vezes nós estamos caminhando para uma direção totalmente a favor daquilo que a gente quer. Só que o nosso discurso está assim: Senhor, eu caminho para Ti, eu vivo para Ti, eu me dedico a Ti. Só que para onde estamos verdadeiramente caminhando? Porque um coração inteiro não pode adorar ao Senhor, somente um coração quebrado pode se derramar na presença de Deus. Um coração inteiro, ele se rende a Mamon. Um coração inteiro, alguém que está totalmente inteiro, alguém é autossuficiente. Mas somente alguém quebrado, somente um vaso que se quebrou, ele adquire valor e ele é amoldado nas mãos do olheiro da maneira correta. Não podemos servir a dois senhores, não podemos.
Não podemos servir a dois deuses. Às vezes olhamos na internet, a gente pega um exemplo aí, o Cristiano Ronaldo aí, por exemplo, né? Todo mundo conhece dessa geração. É um cara que todo mundo admira, porque é um cara performático. É o cara que alcançou o auge da performance. É o cara que todo mundo fala, não, se tem um exemplo de alguém que é profissional, que é atleta, que tem dinheiro, que tem tudo, é bonitão, Cristiano Ronaldo tem tudo. Aí esses dias eu estava nas redes sociais aí, eu vi uma postagem dizendo que o Cristiano Ronaldo ele dormia numa câmara lá para poder se recuperar melhor. E nisso ele ganhava tempo de performance e tal, acordava melhor. Aí isso nos faz refletir, né? Eu falei, cara, quantas noites esse cara não perdeu ao lado da esposa dele para ter uma melhor performance? Quantas noites ele não perdeu e ele não colocou da sua melhor fase da vida porque ele queria alcançar um desempenho maior? E a gente está falando de alguém que já tem tudo. Alguém que teoricamente já tem tudo. Mas quando a gente olha para a vida dele, sabe o que a gente pode falar? De uma forma cristã e espiritual, a gente está falando de forma mundana. É alguém insatisfeito. É alguém que ainda não encontrou satisfação. Porque ele ainda não entendeu o que é valioso. Ele não entendeu ainda o que ele não pode comprar. E às vezes, nós olhamos para a nossa vida e nós queremos ser quem não somos. Nós queremos ser o Cristiano Ronaldo, nós queremos ser o Neymar, nós queremos ser o cantor aí mais sinistro que tem. A gente quer ser todo mundo, a gente quer ser o Bill Gates. A gente quer ser aquela atriz de novela, né? As mulheres, a modelo famosa, aquele youtuber que é o mais engraçado, que é o mais legal. A gente quer ser aquele pastor, a gente quer ser aquele missionário. Mas o Senhor te chamou para ser você. O Senhor te chamou para ser você no seu tempo, na sua casa, na sua escola, na sua família, para impactar aqueles que estão ao seu redor. E aquilo que você faz, outro não pode fazer. Aquilo que você faz, é você que vai fazer. Foi você que o Senhor chamou. Às vezes menosprezamos e fazendo isso, né? É como se nós estivéssemos falando que o Senhor é incompetente. Senhor, tu me fez da forma errada. Mas Ele não nos fez da forma errada. De novo voltamos aqui para o salmista. Emudeci. A minha boca eu fechei porque tu o fizeste. Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós temos que encontrar aquilo que Ele nos chamou para ser, a nossa direção. Temos que encontrar para qual direção ir, qual ambição. Nós deixamos de estar satisfeitos quando nós ignoramos a providência de Deus. Às vezes estamos tão preocupados com mais, que esquecemos aquilo que o Senhor já nos deu. Mateus 6, 26. Abra comigo. Vai dizer: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aqui, Jesus está falando exatamente o quê? Cara, a gente está buscando sempre o mais e reclamando por aquilo que a gente não tem, enquanto a gente está ignorando a providência de Deus. O mais complexo a gente tem, sabe por quê? Porque é a providência de Deus que sustenta todo o universo. Se não fosse a providência de Deus, não existiria gravidade, não existiriam todos os astros celestes ali na sua perfeita ordem. Se não fosse a providência de Deus, a terra não produziria seu fruto.
Se não fosse a providência de Deus, o mar não seria como é, não teria seus peixes. Se não fosse a providência de Deus, o ar que nós respiramos não estaria aqui. Tudo isso é providência de Deus. É a providência de Deus que sustenta todo o universo, que sustenta toda a nossa vida. E nós nos colocamos num lugar de ingratidão, porque não recebemos algo que não queremos, às vezes, de forma mimada. Então nós precisamos entender a providência de Deus, entender o sustento que Deus tem nos dado. Porque quem só tem ambição nessa terra não tem verdade nenhuma, só tem vaidade. Porque a verdade, ela vai muito além de uma ambição. A verdade vai muito além de um querer. A verdade é sobre uma ética, é sobre caráter, é sobre aquilo que a gente acredita. Ela está acima do que a gente vê. Aquilo que a gente acredita, a nossa fé precisa estar acima do que a gente vê. E a gente tem se rendido às nossas ambições. E eu falo isso porque num ambiente aqui, que nós estamos aqui, a maioria aqui está decidindo às vezes seu futuro, ou está inquieto com as decisões que já tomou, está preocupado com o amanhã, com o que vai fazer, com o que vai estudar, preocupado com o mercado, com a próxima decisão que vai tomar, ou pessoas com carreiras feitas que ainda estão preocupadas com o que será de amanhã, como será meu dia, como virá meu sustento, Olha, será que o Senhor deixará faltar? Se ele veste a erva do campo. Então, nós entramos nesse lugar em que a insatisfação tomou tão conta da gente que a gente vai pesquisar na internet o que é para mim ser. Qual é a profissão do momento? Qual é a coisa que está dando mais dinheiro agora? E a gente vai dando os próximos passos direcionados por aquilo que está em alta no mundo. Não, agora está na hora de ser psicólogo. Está todo mundo ficando maluco. Não, agora está na hora de ser do direito. Só que a gente não se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, o que tu queres? Qual é o caminho? Qual é a direção que eu devo andar? E quando a gente não se coloca nesse lugar, a gente tende a caminhar na direção errada. Porque a gente é guiado por alguém que está na escuridão. E a Bíblia diz o quê? Pode o cego guiar ao céu? Não pode. Vai até guiar, mas vai bater de cara no mundo. Mas vai andar na direção errada. Então nós estamos colocando a nossa satisfação e a nossa vida diante de coisas, de sentimentos, e não de convicções, e não da fé. Não da fé que é duradoura. A providência de Deus é o olho de Deus fixado sobre você. É a mente de Deus planejando para você. É o coração de Deus amando você. É a mão de Deus suprindo o que você precisa. E o braço de Deus colocado sobre você. A providência de Deus cuida de tudo. A gente se preocupa tanto, mas o Senhor está sempre pedindo: coloca nas minhas mãos, porque a minha providência vai dar conta. Glória a Deus. Por quantas e quantas guerras Israel ganhou sem ter que lutar? Quantas e quantas guerras Israel lutou sem precisar um soldado morrer? Porque a providência de Deus estava indo diante de Israel. Amém. Nós estamos querendo negociar com Deus aquilo que não tem negócio. Nós estamos querendo manipular ao Senhor, fazendo o nosso Deus como os outros deuses. Porque quando o Pai Nosso diz: não oreis com vãs repetições, Ele está dizendo exatamente isso. Olha, não adianta você fazer o mesmo ritual que você faz com os outros deuses, não. Pede tantas vezes que você vai receber. Coloca tanta coisa ali no sacrifício que você vai receber o que você quer. Mas o Pai Nosso, Ele está falando assim: olha, não é sobre vã repetição, não é sobre orar 500 Ave Maria, não é sobre fazer um preço fixo para um pecado. Aqui é sobre: seja feita na terra assim como é no céu. A tua vontade na terra como é no céu. A tua vontade sobre a minha. E nós olhamos para a vida de algumas pessoas na Bíblia, principalmente um que eu gosto muito na palavra de Deus, que é o apóstolo Pedro.
Porque ele tem o seu destino apontado pelo Senhor e as suas ambições mudadas pelo Senhor, de acordo com que a sua caminhada avança. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus 16. Versículo 13. Conforme Pedro vai evoluindo na sua caminhada, crescendo, andando, nós vemos que a direção da vida dele vai começando a se endireitar. E lá no versículo 13 diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros o Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem carne, nem sangue, mas o Pai que está no céu. E eu também digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a gente vê aqui, a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro. Essas perguntas que acionam o ministério dele. São 3 principais perguntas, e a gente vai passar por elas hoje. E essa primeira é: o que você diz que eu sou? Jesus ele começa esse diálogo perguntando. Olha só, ele já estava numa certa fase do seu ministério que as pessoas já conheciam Jesus. Já estava todo mundo dizendo alguma coisa a respeito dele, os seus milagres, a sua caminhada. E ele vai lá e faz a séria pergunta: olha só, o que eles estão dizendo por aí que eu sou? Porque tem um povo que anda, que está distante de mim, e diz alguma coisa, que tem uma opinião. E os discípulos começam a dizer: não, Jesus, alguns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, que tu és um profeta. Muitas pessoas têm muitas opiniões a respeito de Jesus, porque qualquer atitude, qualquer reação que a gente tem gera uma opinião. E Jesus, ele não se detém em apenas ficar nessa primeira pergunta no geral. Aí ele entra na funila. Olha só, e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque quem está distante de mim tem uma opinião, mas e vocês que estão perto? Aí Pedro vai e responde: olha, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus: olha, disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou. E quando ele responde isso, a gente vê que, cara, foi pelo Espírito. Jesus está afirmando isso. Só que junto com essa afirmação de conhecer a Deus e saber quem Jesus é, porque isso foi uma revelação, gente, não foi só para ele, foi uma revelação até para os discípulos. Jesus está falando com os discípulos aí: olha só, quem vocês estão achando? Talvez, com certeza, na verdade, se os discípulos já soubessem que ele era o Filho de Deus, na hora ele falava assim: não, Jesus, tu és o Filho de Deus, não importa o que eles estão dizendo, não. Mas os discípulos, imagino, temerosos, começaram a falar: olha, a gente não tem nem coragem de falar, né? Mas o pessoal fala que o senhor é Elias, o senhor não disse nada até agora, quem o senhor é de verdade. O senhor fica falando aí que o senhor é o Filho do Homem. E Pedro, através dessa revelação de saber quem Deus é, ele tem um primeiro passo para alcançar uma identidade em Deus. Porque Jesus responde a ele com um chamamento, com uma missão, com uma identidade: e tu és Pedro. Poxa, mas ele só disse meu nome. Poderia ser isso, né? Só que às vezes a gente está chegando diante de Jesus e quer que Jesus fale assim: tu és Débora. Ela não é Débora. Mas a gente quer essa resposta de Jesus, porque a gente está lutando contra aquilo que Deus nos deu e a gente quer ter uma identidade diferente do que a gente tem. E Jesus virou para Pedro e falou assim: não, tu és Pedro. Eu acho que Pedro recebeu o Espírito dele: eu sou Pedro, e sobre a tua vida virá um grande ministério. A minha igreja, você vai ser um participante, você vai ser um cara
que eu vou usar. E olha, na tua mão vai ter uma chave. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, com uma identidade firme, nós sabemos o que fazemos, nós sabemos quem somos. É importante nos colocarmos diante de Jesus para conhecê-lo e entendermos não só quem Ele é, mas para acharmos em Cristo quem nós somos. Aleluia. Se aproxime do Senhor, busque no Senhor quem você é, busque no Senhor a sua essência, por que você foi chamado. Busque no Senhor aquilo que é para você fazer, qual é a sua missão. Não perca tempo. Pedro sai da ignorância, ele sabe quem Jesus é. Ele recebe uma identidade. E aí nós vamos para o segundo tópico. Lucas, capítulo 22, versículo 54. E é mais uma pergunta que Pedro se depara. Aqui nesse contexto, Jesus já estava sendo levado para ser crucificado. Os discípulos já estavam fugindo, estavam com medo. E aí, entra no capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, levaram e o puseram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido-se o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E pouco depois, vendo outro, disse: tu também é um deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, outro afirmava também: este verdadeiramente estava com eles, pois é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ainda a falar, o galo cantou. E virando-se ao Senhor, olhou Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo, Pedro para fora chorou amargamente. Pedro é colocado diante de uma segunda pergunta que ativa quem ele é e lembra ele qual é a sua essência. Pedro, pressionado, com medo de morrer, de ser perseguido, e as pessoas olham para ele assentado ali naquele lugar, e a Bíblia diz que já ia uma coisa que já mata muitas vezes. Onde estava Pedro nesse momento? Pedro seguia de longe. Pedro não estava perto. O seu coração não estava perto o suficiente. Ele ainda estava de longe. Aqui nessa altura, ele já sabia das promessas. Ele já sabia para onde ele teria que ir. Ele já sabia quem Jesus era. Só que ele ainda estava longe. Ele ainda estava resistente. Ele ainda estava com medo. E nós, para avançarmos nos níveis da fé, nós precisamos caminhar cada vez mais adiante. Ir cada vez mais profundo. E a Bíblia vai dizendo que Pedro, ele se assenta no meio da galera que estava ali no pátio, em volta de uma fogueira. Ele se assenta para quê? Para ficar observando. E talvez você não esteja mais nesse nível, no primeiro. Talvez você não esteja mais no primeiro nível. Porque você já vem aqui na igreja, você já sabe quem Jesus é. Você já sabe até o chamado. Só que você está caminhando e olhando de longe. E nesse caminhar de longe, você ainda está com o coração longe do Senhor. Você que talvez deveria estar perto, reafirmando a sua fé e o seu compromisso, quando longe do Senhor, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, alguém te pergunta: tu é um deles? Aí você diz: não sou. Talvez não diga com as palavras, mas Pedro aqui ele está dizendo muito mais sem as palavras, porque todo mundo, são 3 pessoas diferentes que passam por ele falando: parece crente, anda como crente, ouve música de crente, fala igual crente, olha, bota até versículo na bio do Instagram, compartilha uma imagem de versículo e uma pregação todo dia no status, e parece crente. Olha só, você é um deles. Olha,
perdoe aí a sua opinião, mas eu sou um beijo. Volta contra ele a mesma pergunta que Jesus fez: o que dizes que eu sou? Aí a multidão, quem estava de longe, estava respondendo o quê? A resposta é errada: tu és Elias, tu és João. Aí a mesma pergunta volta contra ele. É como se ele estivesse perguntando para aquela galera que estava junto com ele na fogueira: e vocês que dizem que eu sou? Que minha aparência está mostrando? Olha, sua aparência, o seu exterior está mostrando que você é crente. Aí ele vai lá e nega. É só o exterior mesmo, porque o coração ainda está vazio, o coração ainda está frio. Porque Pedro estava sentado ao redor da fogueira, mas estar sentado ao redor do fogo não te faz afirmar a tua fé. O que faz você afirmar a fé é que o fogo esteja dentro do coração. Só sentar ao redor do fogo, só vir aqui onde tem fogo não adianta. Você precisa ser alguém que tem um altar vivo dentro de você. Você precisa ser alguém que abastece a lenha todos os dias no seu altar, com o seu devocional, com a sua vida de intimidade com o Senhor, com uma identidade firmada no Senhor, para que o altar esteja aceso. Porque aqui pode ter fogo, mas estar ao redor da fogueira não quer dizer nada. Estar ao redor da fogueira não quer dizer que você não está simplesmente acompanhando de longe. E Pedro aqui estava acompanhando de longe, ainda que ele parecesse crente. E quando ele sai daqui, ele chora amargamente. E ele chora amargamente, mas o que ele vai fazer? Ele volta a pescar. Ele sai dali, Jesus morto. A promessa que foi feita para ele talvez não tenha tanta mais esperança. A esperança se foi. E Pedro pega de novo o barco, pega de novo a rede e retornou a pescar. Porque nesse nível, acompanhando de longe, a gente sempre deixa algo na segurança. Eu vou caminhar, mas a primeira coisa que der errado, eu volto. Eu vou caminhar aqui, mas a primeira coisa que o pastor falar que eu não gostar, eu saio. Eu vou caminhar aqui, mas a primeira coisa que meu líder falar, primeiro desavença que eu tiver na igreja, olha, eu não quero saber de crente não. Porque esse nível ainda é raso, ainda tem uma rede, ainda tem um barco preparado para me voltar. Ainda tem um ofício em que eu ainda estou preparando. Não, se o teu plano der errado, eu tenho o meu. E quantos planos nós temos feito acima dos planos de Deus? Quantos lugares de segurança nós temos feitos para que a gente volte? Quantos lugares nós temos ancorado a nossa vida que não na presença do Senhor? Abra sua Bíblia em João 21, versículo 15. Vai dizer: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se, porque ele perguntou a terceira vez: se tu me amas? E disse-lhe o Senhor: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aqui Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa para Pedro. Pedro, olha só, tu me negou 3 vezes. Tu me negou 3 vezes. Tu está me negando um tempo. Mas aqui, Jesus envia Pedro, é como se Jesus estivesse reafirmando o envio de Pedro: tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Apacenta. Porque às vezes a gente se surpreende com a quantidade. Mas Jesus, eu te neguei 3 vezes. Eu pequei, Jesus, eu fiz isso. Você deu grave. Realmente é grave.
mas existe um sangue que nos purifica de todo pecado. Existe alguém que nos aproximou, que rasgou o véu e que nos faz acessar ao Pai, não por nosso mérito, mas pelo Senhor Jesus. E aqui Pedro encontrou a graça do Senhor, enquanto na mesma medida que ele negou, o Senhor o enviou. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, então cumpre aquilo que eu tenho te chamado. Tu me amas, então assume a identidade que eu te dei. O maior sinal que você tem um relacionamento com o Senhor é quando você deixa de ser um açude e passa a ser um rio. No açude a água é velha, a água é parada. O açude pode servir para irrigar muitas coisas, mas o que dá de beber é rio. O que mata a sede é rio, é água corrente, é água nova. Não adianta nós virmos aqui num culto, ouvirmos uma palavra, participarmos de um louvor, irmos para um retiro. Não adianta se a nossa vida é só de água parada. É só uma vida que não se renova na fé. E o que eu quero dizer aqui para vocês, e eu já vou terminar, é que aquele que só ouve uma mensagem, mas não toma a sua cruz, não é discípulo, é multidão. Então não é sobre ouvir uma mensagem, não é sobre chegar num ambiente. Quem está no ambiente que Cristo está falando é multidão. Discípulo é quem está carregando a cruz junto com ele, é quem está tomando a sua cruz e seguindo. Então o chamado do Senhor para a gente hoje, para nós que somos uma geração que o Senhor quer fazer através de nós, para vocês que são novos, para vocês que já são um pouco mais maduros, é para hoje, o tempo é para hoje. O Senhor não nos chamou para amanhã. Talvez você pense, mas um dia eu vou às nações, mas hoje a nação que Deus tem te chamado é a tua vida. Mas o Senhor me chamou para ser um pastor, mas hoje as ovelhas que você vai pastorear são seus amigos da escola. Mas o Senhor me chamou para ser um ministro de louvor, ministro do seu quarto. Porque o Senhor que te vê no secreto te recompensará. Então nós estamos com essa luta. A nossa identidade, ela está se perdendo. E nós precisamos reencontrar a identidade que Deus tem para nós. Nós precisamos abandonar a identidade do outro. Nós precisamos ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. Queria que vocês se colocassem de pé. Pode vir, ministério de louvor. E eu queria que você fechasse os seus olhos, começasse a entregar diante do Senhor. Pai, eu sei quem eu sou, só que eu preciso, Deus, abandonar a pressão do mundo para ser outra pessoa, para ter uma identidade que não é minha. Se você se sente nesse lugar, comece a entregar diante do Senhor. Se você diz hoje, eu não sei quem tu és, Pai, eu não sei quem Jesus é, eu não sei quem eu sou, comece a pedir diante de Deus. Comece a pedir diante de Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, para que Ele direcione. Comece a pedir direção ao Senhor. Te louvamos, Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua presença, Deus. Reafirma, Senhor, identidades nessa noite. Reafirma propósitos, Senhor. Libera, Senhor, destinos, Senhor. Nós não nos impressionamos, Senhor, com grandes coisas humanas, Pai. Nós nos impressionamos, Senhor, com o agir do teu Espírito, Pai. Nós nos impressionamos, Senhor, com o teu propósito, Deus. E por isso entregamos, Senhor, nosso coração ao teu propósito, Deus. Nós entregamos, Senhor, os nossos planos, Pai, os nossos projetos, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo que somos, Senhor, tudo que temos, Deus. Nos faz te conhecer e reconhecer a nossa verdadeira identidade em ti, Deus. Senhor, não deixe que
Vamos, corajosos. Sou totalmente vou encontrar pelo teu amor, eu sou Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda confusão mental, Pai. Todo espírito, Senhor, que traz confusão nas mentes, Pai. Que traz, Senhor, em nome de Jesus, pensamentos, Senhor, suicidas, Pai. Pensamentos de tristeza, pensamentos depressivos, Senhor. Nós repreendemos sobre a mente de cada um, Pai. Repreendemos, Senhor, pensamentos de se cortarem, Pai. De largar tudo, Senhor, pensamentos de confusão.
você. E hoje é só um começo, uma parte daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a vida dos jovens e adolescentes, não somente dessa igreja, mas do Brasil, assim eu creio, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, porque o Senhor se fez presente no nosso meio, meu Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui presente. Queremos te agradecer, Senhor, por aquelas que não puderam também estar, o Senhor sabe, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o bom pastor, Tu és o Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o bom pastor, Tu cuida das Tuas ovelhas, e nós somos ovelhas do Seu rebanho. Alcance, Senhor, cada jovem, cada adolescente que está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, traz a pessoa para nos convencer de todo pecado, de todo erro. Não somos nós. Então convence-nos, Senhor, de tudo aquilo que está nos afastando de Ti. Nos convence, Senhor, de tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta da Tua presença, porque queremos ser melhor diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. E nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és Deus ontem, hoje e será eternamente. Em nome de Jesus. Senhor, glorifica esta festa, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus tem sempre mais. Fala assim, Deus tem sempre mais. Amém. Buscar-me-eis e achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Então se contente, porque o Espírito Santo de Deus quer derramar mais nesses dias sobre as nossas vidas, principalmente você jovem, você adolescente. Uma promessa do Senhor que o profeta Joel profetizou, o apóstolo João, o apóstolo Pedro ratificou